Equilíbrio é tudo. E isso é algo que você já deve muito bem saber. Uma vida desequilibrada tende a ser uma vida de decepções, de problemas, e a falta de equilíbrio, além de causar esses problemas, pode ainda piorar a forma como lidamos com eles. E na vida de um atleta não é diferente. Imagine só um menino pobre que de uma hora para outra descobre que tem o poder aquisitivo para tacar fogo no mundo. Sem equilíbrio, é quase certo que isso é a receita para o desastre. E não conhecemos apenas uma ou duas histórias assim, mas cada uma delas é impressionante da mesma forma e segue nos tocando. Centurion era um daqueles jogadores que clubes sabiam o risco de ter o jogador no elenco, mas que temporada após temporada seguia recebendo chances por ter um talento muito acima da média. Só que o jogador se envolveu em tantos problemas que o seu próprio jarro de capacidade para lidar com tudo que ele fez ficou por um triz de transbordar, rachar e se acabar. O Ricardo teve a ponto de tirar a própria vida por não aguentar mais tanto sofrimento. E com tudo que ele fez na própria carreira, o Ricardo Centurion hoje destruiu tudo que conquistou. Mas você sabe do que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Centurion e como é que o jogador tá hoje? Fica tranquilo que eu vou te contar. E mais que isso, rapaziada, esse mês aqui a gente tá agradecendo a todos vocês que apoiam o nosso trabalho e por isso a gente vai sortear uma camiseta aqui no canal. É isso mesmo, uma camisa oficial do seu time de coração. A gente vai sortear aqui pros inscritos. E não precisa se preocupar, para você participar, só basta estar inscrito no canal e deixar um comentário aqui sobre o Ricardo Centurion, sobre o canal, beleza? Só deixa um comentário aqui, esteja inscrito no canal, que você vai concorrer a uma camisa oficial do seu time aqui pelo nosso canal, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 28 de abril de 2016. Nesse dia o São Paulo enfrentava o Toluca do México pela Copa Libertadores da América. O time estava completamente remendado a ponto da noite ficar marcada como a noite dos renegados. O Centurion chegou no clube com uma grande expectativa e também um grande investimento do clube, mas havia se tornado uma decepção para o torcedor. Tanto que estava 7 meses sem marcar e jogando muito pouco. Naquela noite no Morumbi, quando foi escolhido para ser o substituto do também argentino Jonathan Calleri, ele foi o único jogador vaiado pela torcida no estádio do São Paulo. O treinador, o Bausa, é claro que bancou o jogador no time mesmo assim, e naquela noite ele brilhou. Marcou 2 gols na vitória do São Paulo sobre o time mexicano e foi para os braços da galera. O Centurion tinha talento suficiente para fazer aquilo toda noite se quisesse ou repetir aquilo muitas vezes, mas o jogador nunca teve equilíbrio e foco suficiente para garantir que a sua carreira fosse muito maior do que foi. Mas não era algo como o São Paulo, era Centurion como ele era. Adrian Ricardo Centurion, mais conhecido apenas como Centurion, nasceu em Avellaneda, na Argentina, em janeiro de 1993. Formado nas categorias de base do Racing, o Centurion sempre foi o estilo de jogador habilidoso, veloz, driblador e era um dos talentos da sua geração na Argentina, mas infelizmente os problemas fora de campo acabaram atrapalhando e muito a carreira do Centurion. Muito novo, o Ricardo foi jogar no futebol europeu. Apenas 19 anos, em 2013, foi jogar na Itália. Mas a passagem pelo clube italiano acabou sendo curta e o argentino voltou para o Racing, onde ele fez o gol do título para o Racing contra o Godoy Cruz e se sagrou campeão argentino. Tinha estrela e pelo seu destaque acabou então chamando a atenção do São Paulo, onde ele passou 2 anos e apesar da chegada com grande expectativa, ele não se firmou no clube paulista, mas teve um bom desempenho sob o comando do Edgardo Bausa em 2016 no tricolor. O São Paulo fez de tudo para recuperar o investimento, nem que fosse dentro de campo, com o jogador rendendo, mas o Centurion nunca correspondeu. Então ele foi emprestado ao Boca Juniors e ele chegou a ser camisa 10 do Boca depois da saída do Carlito Tevez e foi muito importante para a conquista do campeonato argentino em 2017. O Centurion vivia aquela fase que apesar dos problemas fora de campo, dentro de campo ele resolvia. Aliás, dentro de campo, o Centurion nunca foi problema.
tudo o que acontecia mesmo era fora de campo. O jogador já bateu o carro e fugiu do local, briga com os próprios companheiros de equipe antes de jogos decisivos, violência doméstica, fotos segurando armas de fogo, briga com treinadores e até com presidentes de clube. Como dizem popularmente, o jogador sempre foi de pavio curto. Em 2020, passou por algo que teve que mostrar uma força incrível e nessa, é claro, o Centurion merece receber todos os abraços e carinho possível porque é algo que fugiu do seu controle. 2 pancadas da vida logo em seguida. Primeiro, o jogador estava fragilizado por perder a sua avó, que significava tanto para ele, já que teve uma infância difícil e via na avó uma figura de segurança. 2 meses depois, quando começava a se recuperar daquele choque, daquela perda familiar, a modelo Melody Pazini, de 25 anos, que era noiva do atacante, morreu depois de sofrer um infarto e bater o carro em Banfield, na Grande Buenos Aires. O pior de tudo é que a Melody estava saindo da casa do Centurion nesse momento, acabou sofrendo um infarto, bateu no outro carro que estava parado e veio a falecer. O jogador realmente sentiu muito a perda da noiva. Como era de se esperar aquelas perdas em sequência, bom, a dor foi insuportável para o Centurion, que pensou em tirar a própria vida, de acordo com as palavras do próprio jogador. Ele contou com muito apoio da família para conseguir recuperar suas forças. Depois de um tempo afastado, voltou aos gramados e estava com pouco espaço no Vélez da Argentina, quando acabou se envolvendo em uma nova polêmica com o treinador em dezembro daquele ano, já que ele não tinha muito tempo de jogo. Depois de rachado o relacionamento com o treinador do clube, ele chegou a assumir dos treinamentos do Vélez e ele ficou afastado do clube, ficando fora dos planos da equipe argentina. Naquele cenário de briga com o treinador, perdas familiares e indisciplina, ele deu uma entrevista para uma rádio argentina que preocupou todo mundo. Os golpes foram muito rápidos, se eu não me levantasse depois de 2 dias, acho que terminaria com a minha vida, mas não era o meu momento. Pensei que o amor da minha filha me faria esquecer um montão de feridas abertas. O amor de um filho é diferente a outro amor e outras perdas, mas não posso suportar. Me custa olhar nos olhos da minha filha que está crescendo. A filha do Centurion é a Emma, que tem 3 aninhos de idade. Mas se a situação na vida pessoal de Centurion era complicada, ele tampouco se ajudava na vida profissional dentro dos clubes. Os colegas por onde ele passou descreviam o jogador como tóxico e aos poucos as portas dos clubes foram se fechando para ele. Um jogador que era considerado talentoso e uma das maiores promessas do futebol argentino acabou sendo um jogador rejeitado, tendo várias portas de clubes fechadas para ele. Sem espaço nos principais clubes argentinos, o Centurion foi emprestado pelo Vélez ao modesto Barracas, um clube que acabou de subir para a elite do futebol argentino e que joga num estádio que comporta apenas 3.000 pessoas. O Ricardo, acostumado a brilhar em grandes palcos do futebol como Morumbi e Bombonera, hoje joga num pequeno campo porque ele fez de tudo para destruir a própria carreira. Passou por problemas na vida pessoal, é bem verdade, mas o Centurion nunca se ajudou na vida profissional. Recentemente voltou a causar problemas quando apareceu em uma live ao lado de cervejas e também de cigarros, o que irritou o Vélez, que tem a obrigação por contrato de pagar os salários do jogador que está no Barracas emprestado até o final do ano. E o Vélez agora estuda entrar na justiça para rescindir o contrato com o Centurion para que não precise pagar os salários dele até dezembro. 30 anos de idade, muito talento, pouco juízo, diversas oportunidades desperdiçadas e tudo por não saber equilibrar as coisas. Equilíbrio é tudo. E não é exagero dizer que Centurion jogou fora a chance que tantos sonham em ter. Mas e você? Sabia da situação do jogador? Achava o Centurion um bom jogador? Deixa aqui nos comentários se ele teria uma vaga no seu time. Bom, e falando de jogador que viveu uma situação complicada, você lembra do uruguaio Gonzalo Carneiro que jogou no São Paulo? A gente fez um vídeo aqui falando dele.